Você é daquelas pessoas que quando está estressado desconta tudo na comida? Por exemplo, meu dia foi horrível, eu mereço comer um hambúrguer com batata frita, é isso, Mário? Essa história do eu mereço aí é justificativa, danado, né? viu? É o tema do Quero Saber de hoje. A Bettina Moritz está conosco, vai responder dúvidas sobre estresse e má alimentação. Pode ser o consumo compulsivo em situações de estresse, pode ser pular refeições e o clássico procurar alimentos gordurosos que dão aquela sensação de carinho no nosso estômago, de acolhimento, né? Bettina, bem-vinda mais uma vez. Temos muitas perguntas para você. Vamos lá? Marinho, contigo. Vamos lá. Isabela de São José. Bettina, eu sofro bastante estresse no trabalho. Eu quero saber por que me dá tanta vontade de comer besteira quando estou no meu intervalo e quando saio da empresa. Isabela, quando você está com a cabeça mais relaxada, durante todo o processo de estresse, o aumento da produção de cortisol, ele vai gerar a liberação de um hormônio, um neurotransmissor no seu cérebro chamado endocannabinoide. Esse endocannabinoide, que é um reflexo desse aumento que aconteceu do cortisol, gera compulsão alimentar e gera aquele comer hedônico, comer por prazer. Realmente existe isso é verdade e você tende a buscar principalmente alimentos ricos em carboidrato, porque o carboidrato diminui essa liberação do cortisol e diminui esses reflexos, essa liberação desses neurotransmissores e te dá a sensação de bem-estar, diminui aquela sensação de estresse. A gente precisa achar estratégias para que você coma o carboidrato, para que você fique bem, se sinta bem, mas não vá atrás dessas besteiras. O primeiro, vai em busca primeiro de chocolate. Para mulheres, o chocolate ajuda a diminuir o estresse. Banana também é um outro super alimento que ajuda a controlar o estresse. E aí você não cai ali nos bolos, nas farinhas, nos pães, que fica aí mais interessante, mais saudável para você. Depois da Isabela, a pergunta é da Luciene de Floripa. Tem alguma coisa saudável que dá a mesma sensação de prazer que a gordura ou o chocolate dão na hora do estresse? Então, Luciene, a banana é um ótimo alimento. As outras frutas que dão mais mastigação e são grandes fontes de carboidrato, como o mamão, a manga, também são excelentes alimentos para serem utilizados. Para você reduzir essa quantidade de chocolate, uma boa dica é você derreter o chocolate e passar a fruta num pouquinho desse chocolate. Vai dar uma sensação de prazer incrível e vai diminuir essa sensação de estresse. Adoro receita, assim. Isso, olha só, hein? Tatiana de Florianópolis. Que alimentos ajudam a amenizar o estresse? Tatiana, nos estudos científicos, o aspargos é um excelente alimento que ajuda a controlar a liberação do cortisol. Além disso, o consumo de carboidrato, principalmente as batatas, arroz, feijão, o uso da lentilha, aqueles indivíduos que acabam reduzindo muito o consumo de carboidrato, tendem a ficar mais estressados. O carboidrato ajuda a controlar o estresse. A gente só tem que ir em busca desse carboidrato de forma saudável. Aí seriam esses que eu já comentei, também o aipim e as frutas que são boas opções. Bettina, você continua conosco e retorna daqui a pouquinho, assim que passar o nosso estresse inicial. Obrigada, Bettina. Agora vamos relaxar e, de novo, tratar do nosso Quero Saber por aqui. Hoje o nosso tema é estresse e a má alimentação, que acontece muitas vezes justamente em situações complicadas que enfrentamos no nosso dia a dia. Pessoal que veio hoje de manhã, que ficou preso no trânsito e tudo mais... Deve ter descontado na comida. Deve ter comido bolachinha dentro do carro. Bettina, tem mais perguntas para você no telão. Vamos lá? Deise de Palhoça. Bettina, minha rotina é bem maluca. Não trabalho no escritório e, às vezes, pulo refeições porque eu estou com pressa. De que forma isso pode afetar a minha saúde? Deise, se você estiver estressado, esse estresse crônico pode trazer várias doenças, aumento de pressão arterial, alterações das bactérias do seu intestino, gerando aumento de risco de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares. Você pode ter alterações dos seus níveis de glicemia e facilitar o aparecimento de um diabetes. É importante você incorporar na sua rotina, pelo menos, atividade física 3 vezes por semana e exercícios preferencialmente aeróbicos. E tenta colocar aí nessa bolsa, talvez uma fruta seca, né, que é fácil o uso, o manuseio, ou até barras de granola, que são interessantes para o seu consumo aí no dia a dia, para que você não fique tão longos períodos se você estiver em estresse crônico. Se você estiver com esse estresse, ficar longos períodos não é interessante. O Mário falou da bolachinha no carro, mas vale ter uma marmitinha por perto quando se tem uma rotina dessa, né? Frutas, Lene, saudáveis. Tão fácil, você pega uma maçã, uma pera, uma goiaba, uma banana e você leva junto na sua rotina. É mais fácil aí, mais saudável do que a própria bolachinha. Abacaxi já tem no trânsito.
Vamos dar desde agora para a pergunta da Alessandra de Floripa. Sempre quando eu estou estressada, me dá vontade de comer doce. Isso é normal? É normal, principalmente porque o seu paladar está adaptado a comer doces. Você vai precisar de 3 semanas sem doces, Alessandra. E aí você vai incorporando na sua dieta, no momento que você está estressada, alimentos fontes de carboidrato mais salgados. Pode ser uma batata cozida, um aipim, que você tenha. É claro que não é tão fácil você ter acesso do que um chocolate. Se for o doce, se for só o chocolatinho e você estiver comendo até 30 gramas de um chocolatinho meio amargo, aí está super saudável e você pode manter esse docinho. O problema é quando é muito açúcar e farinhas, aí isso deve ser realmente retirado da sua dieta. Mas isso é adaptação do paladar. Tira o doce por um mês, quando você for consumir, vai sentir aquela sensação até de ardência na garganta, porque você já não está mais adaptado a esse sabor doce como você adaptou. Do doce da Alessandra, vamos para a Letícia de Laje. Betina, já ouvi falar que dietas restritivas, ou seja, sem carboidrato ou açúcar, por exemplo, podem gerar estresse. O que é que você acha disso e o que é que você me diz? Letícia, ela não gera o estresse, mas indivíduos estressados, quando retiram completamente ou reduzem demais o carboidrato, tem uma piora do processo de estresse. Mas é importante ressaltar, frutas são carboidrato, os legumes são carboidrato. E o que eu quero que você consuma é isso, pelo menos de 3 a 5 frutas por dia e legumes como chuchu, beterraba, abóbora, cenoura, abobrinha. Esses legumes são muito importantes na sua vida e não devem ser reduzidos. Você deve consumir pelo menos uma boa porção no almoço e uma boa porção no jantar desses legumes. E para quem está muito estressado, comer de 3 em 3 horas é o ideal. Betina, carboidrato, herói ou vilão, é um bom tema. Quem sabe a gente volta a falar sobre isso semana que vem. Na próxima semana. Você aguarda para voltar daqui a pouquinho. Com a rotina agitada, a falta de tempo entra como desculpa para a gente comer mal. Só que esse hábito pode desencadear outro problema, que é o estresse. E é sobre estresse e má alimentação que a Betina está conversando com a gente hoje. Vamos a mais perguntas no telão, Marinho. Muito bem, a Betina está aí para responder a dúvida da Gabi de Palhoça. Betina, sempre que eu posso, eu tenho uma alimentação saudável. Começou bem. Ultimamente, eu tenho descontado a minha ansiedade na comida e sempre passo mal depois. Como controlar essa ansiedade e voltar para a minha reeducação alimentar? Gabi, algumas estratégias de saúde em geral são muito importantes para controlar a ansiedade e esse estresse. Primeiro, quando você identificar o estopim do estresse e gerar essa ansiedade, pare alguns minutos e respire fundo. Conte até 10 essa respiração. Respire e sopra pela boca. Pense sempre positivo, domine a sua mente. Você consegue, eu tenho certeza disso. Além disso, incorpore na sua alimentação alguns chás que podem ajudar na ansiedade, como o chá de folha de maracujá, chá de mulungu e chá de melissa. São 3 excelentes chás que você pode tomar a cada 6 horas, pode incorporar no seu dia a dia e vai dar uma diminuída aí na sua ansiedade. Um bom ajudante aí nessa sua ansiedade também é o alface. Aumente o consumo de alface no almoço e no jantar. Depois da Gabi, a gente vai para a pergunta da Vanessa, também de Palhoça. É verdade que se você não come o dia todo por pressa, você vai chegar em casa à noite e comer tudo aquilo que não comeu durante o dia? O que eu faço? Me ajuda, Betina. Vanessa, em geral, se você não comeu adequadamente, há uma tendência à compensação dessas calorias e até pelo processo de estresse, a maioria das pessoas acaba consumindo mais alimentos, final de tarde e noite. É importante que você planeje a sua refeição de final de tarde e noite no dia anterior, porque se você chegar muito cansada, vai acabar abrindo pacotes, comendo pão, comendo o que tiver mais à mão. É importante que essa refeição já esteja planejada, muitas vezes no final de semana, para que você já saiba a quantidade certa que você vai consumir. O ideal para mulheres por volta de 60 quilos é que você tenha um consumo de 2 a 4 colheres de sopa, aí pelo menos dos vegetais cozidos, brócolis, couve-flor, couve, uma abobrinha, abóbora, chuchu, umas 2 colheres de sopa de um arroz, uma batata, um aipim e um pedacinho de proteína, uma carne, um frango, um ovo, que pode complementar, além dos vegetais folhosos. Planeje o seu prato e aí deixe ele preparadinho, que aí você vai conseguir controlar a quantidade consumida. Meu prato está feito, pode servir aí, faz favor. Que delícia. Angélica de Palhoça. Betina, minha filha trabalha numa padaria e por ser ótima funcionária e líder, tem muita cobrança em cima dela. Por isso, fica muito estressada e tem fortes dores de cabeça. Como é que eu posso ajudá-la?
Angélica, no estresse há uma necessidade um pouquinho aumentada aí do consumo de água e muitas pessoas esquecem de beber água. Peça para sua filha se reidratar. 8 copos de água por dia. E muitas vezes isso é a causa das dores de cabeça. As enxaquecas também podem ser minimizadas com o consumo aumentado de magnésio. Estimule sua filha a consumir mais vegetais, principalmente vegetais verdes escuros, como o espinafre, o brócolis, que são grandes fontes aí de magnésio. Também é possível umas oleaginosas, castanhas, as nozes, até o próprio amendoim também é uma boa fonte de magnésio. Outra grande fonte é o grão de bico, que talvez incorporado aí na dieta do dia a dia da sua filha. E peça para que ela se alimente de 3 em 3 horas. E trabalha na padaria, que é ali, né, muita tentação junto, né, Betina? Muita tentação. Alba de Tubarão pergunta, o que acontece com o nosso organismo que parece pedir o consumo de besteiras em alguns momentos do dia? Existe esse tal hormônio do estresse? Alba, existe sim o hormônio do estresse, ele é o cortisol. Cada vez que você fica estressada, há uma secreção, um aumento da liberação deste hormônio do estresse, que é o cortisol. O cortisol vai mandar produzir alguns neurotransmissores lá no sistema nervoso central. Um deles é o glutamato, que aumenta bastante. E quem vem para diminuir esse glutamato é um hormônio, um neurotransmissor chamado endocannabinoide. E esse endocannabinoide é que gera essa compulsão, esse estímulo para comer as porcarias aí que você tem ou alguma coisa que lhe dê prazer. Tente buscar as coisas que lhe dão prazer, mas que são mais saudáveis para o seu dia, para que a gente consiga unir a saúde com o prazer. Endocannabinoide, tem que conversar com o meu aqui. Bê, daqui a pouco a gente volta contigo de novo, tá? Obrigada. Besteira e gordice é a mesma coisa. É verdade. Bom, você aí está conseguindo pegar alguma dica para aliviar o estresse no seu dia a dia? A Bettina Moritz, nutricionista, está mostrando que a alimentação pode ser aliada e não só um escape nos momentos mais estressantes da nossa rotina. Vamos para o telão? Então vamos lá. Luana de Laguna. Neste mês de vestibular eu não estou conseguindo me alimentar direito. O que é que eu faço? O que é que eu posso comer na hora da prova, por exemplo? Eu sou muito ansiosa, Luana. Luana, importante que você coma de 3 em 3 horas para que você tenha uma melhora da memorização. As melhores opções são principalmente as frutas. Para o dia da prova, leve barras de granola, uma fruta, por exemplo, a banana, que é uma excelente opção. E também é possível levar um chocolate para lhe deixar mais atenta. No meu vestibular, 30 anos atrás, o chocolatinho me ajudou demais, no dia da prova, né? Vamos aí agora à pergunta da Luísa, de Água Doce. Eu quero parar de fumar. Quais alimentos e frutas eu devo consumir para diminuir a ansiedade? Alguns alimentos podem ajudar na diminuição da ansiedade, principalmente alguns chás, como o chá de melissa, chá de mulungu, o chá ainda o chá da passiflora, que é o maracujá, a folha do maracujá, ela deve ser, ferve a água, coloca a folhinha ali dentro, um pouquinho, uma colher de chá desta folha, e aí você deixa ali abafando 15 minutos depois dessa água fervida e bebe durante aí de 6 em 6 horas uma xícara desse chá. Outros alimentos também, como o alface, também ajudam na diminuição da ansiedade. Importante não perder o gancho. Se você está realmente estimulado a parar de fumar, busque um médico, um profissional que possa lhe ajudar. Põe na cabeça que você tem ansiedade e acha que o cigarro tira a ansiedade, mas a ansiedade foi provocada pelo início do cigarro, que te exige nicotina e a partir daí... Juliana de Bom Retiro, eu tomo remédios para ansiedade, mas continuo comendo muito, mesmo sem fome, isso é importante. Depois vem a culpa. Me dá um conselho, Bettina. Juliana está pedindo. Quando surgir esse impulso para a compulsão, interessante, pegue um copo de água, compre uma fibra chamada psyllium, coloca lá um pouquinho de psyllium e suco de meio limão. Toma esse copinho, isso vai dar um pouquinho de plenitude gástrica antes de você comer. Vai diminuir o que você está comendo em quantidade. A cúrcuma também ajuda a melhorar os níveis de serotonina e diminuir essa compulsão aí por excesso de comida. Uma colher de chá desse açafrão da terra com uma pitadinha de pimenta, você adiciona em qualquer momento do seu dia na alimentação. Bê, obrigada mais uma vez por tudo que trazes pra gente aqui. Semana que vem te vemos novamente. Até semana que vem. Obrigada. Até lá, Bettina. Obrigado, hein?